Vivemos um tempo muito engraçado. Todos nós sabemos da perplexidade que causa a manipulação da mídia. Todos nós estamos sujeitos a, em um determinado momento da vida, quer por conveniência, quer por falta de capacidade de compreensão e leitura da realidade, sofrer e aceitar a manipulação da mídia. Isso todos nós podemos. O que é estranho e causa espanto é quando uma autoridade, quando o chefe de um dos poderes da República entra na pilha da manipulação da mídia. E foi exatamente isso que aconteceu com o ministro Fux. Ele anunciou na quinta-feira que estava desconvidando a reunião com o presidente da República. Além da descortesia, além da bravata típica de quem chega ao poder sem precisar se submeter a nenhuma vontade popular ou não ter compromissos com a sociedade, é preciso entender que o Fux, na verdade, suspendeu a reunião com Bolsonaro para apacentar os seus pares do STF, mas principalmente para atender uma demanda e uma pressão e um conselho dos jornalistas. Nos últimos 10, 15 dias, havia recados diários de especialistas, de conselheiros, de jornalistas militantes da esquerda dizendo que o Fux não devia se reunir com Bolsonaro. Reuniu todo mundo e com aquela voz horrível, babaca que ele tem, voz chata, tanto quanto a figura dele. Eis que o Fux disse que não ia se reunir com Bolsonaro, porque sabe como é que é o Bolsonaro quer democracia, pô! Que história é essa? Quem o Bolsonaro pensa que quer uma democracia onde a vontade do povo seja respeitada? Não! Bolsonaro, desse jeito eu não brinco mais. Desse jeito eu não quero. Eu quero que voltemos ao período anterior, quando a gente fazia os nossos acordinhos e todo mundo era feliz. Só que o Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro tem compromisso com a sociedade. E aí o Fux anunciou que não haveria mais a reunião com o Bolsonaro. A mídia comemorou como um gol feito com a mão aos 93 minutos do segundo tempo, na final de uma Copa do Mundo contra a Argentina, num jogo disputado lá na Bombonera. Era o cenário perfeito para a mídia. Mas, mais uma vez, o tiro foi no pé. Por quê? O Fux pensava, como diz um narrador, agora se me consagro. Agora estou feito. E fez a manifestação e foi sentar em casa no sofá com o telefone do lado. E passa meia hora, passa uma hora, duas. Tia, minha escrava, traz aí um Rivotril. E aí ele tomou mais um Rivotril. E nada de alguém ligar para ele. Ninguém do governo ligou para ele. Nenhum ministro ligou. Ninguém das Forças Armadas ligou. Ninguém da Câmara. Quando eu digo ninguém relevante. De repente algum petista pode ter ligado para ele. Ninguém da Câmara dos Deputados ligou. Ou seja, o Lira não ligou. O Pacheco não ligou. E o Fux se fuxeus. E o Fux deu um tiro no pé. Porque ele, com o seu ato, com a sua tentativa de criar um problema político para o presidente, na verdade,
a ação do Fux revelou uma realidade que nós estamos cientes. Hoje, quem está isolado da sociedade e dos anseios do povo brasileiro é a atual composição do STF. O STF está sozinho contra o povo, contra o executivo e contra o legislativo. Essa é a leitura mais clara da bravata antissocial adotada pelo Fux para atender, para satisfazer e para contentar Barroso e Alexandre de Moraes. Então o ministro Fux pensou que ele ia arrasar com a sua manifestação. E apenas ficou constatado que o STF, com a composição atual, está totalmente isolado. Executivo e legislativo trabalham, judiciário, mídia e esquerdalhas tentam impedir que o Brasil avance e que o Brasil melhore sua condição, a sua competitividade interna, que o Brasil melhore os cenários de negócios, enfim, que o Brasil saia das mãos do atraso, do obscurantismo, nódoas que sabe-se agora o judiciário defende em nome da mídia e dos grupos e agrupamentos, grupelhos terroristas, criminosos e de esquerda. É preciso reconhecer que ao aceitar ser manipulado pela mídia, o ministro Fux, sem querer, acabou prestando um grande serviço para nós brasileiros, porque revelou que o judiciário, ao menos essa composição atual do STF, está totalmente isolado e desconectado com o Brasil e com os brasileiros. Obrigado, Fux, por esse favor. Eu tinha essa leitura, mas a repercussão da sua fala, restrita apenas entre os 10 ministros que lhe são leais, 10 não, né? 9, e entre os jornalistas, aos quais e dos quais você recebe conselhos. Mas é bom assim, fica mais claro o jogo. E nós vamos continuar aprofundando o processo democrático, mesmo contra a vontade do judiciário, mesmo contra a vontade da mídia e mesmo contra a vontade dessa oposição que é financiada pelo governo chinês, pelos grupos criminosos, pelo Foro de São Paulo e pelo tráfico. A luta vai ser grande, mas nós venceremos. Se você considera importante, relevante e oportuno, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, comente, dê o joinha. É importante que a gente tenha o fortalecimento de muitos canais conservadores. Se estiver entre as suas possibilidades a ajuda, a participação na manutenção do canal, nós muito agradecemos e o Pix está aqui na tela. Caso você possa se comprometer através do Apoia-se, nós temos lá também Canal de Brasília, apoia-se/Canal de Brasília. O mais importante de tudo, na minha opinião, é entender que mais um factoide criado pela mídia naufragou. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.